Sobre um fundo azul está uma borda retangular laranja e o texto Ciclo de Palestras Contrapartida Social, Plano Anual de Atividades 2021 da Fundação Padre Anchieta. Palestra número 2, os cursos de formação para o audiovisual, Alessandra Meleiro. Cris Guterres. E para você saber mais sobre o universo do audiovisual, convidamos a pesquisadora e gestora cultural Alessandra Meleiro. Alessandra é vista dos ombros para cima. É uma mulher branca de cabelos lisos, grisalhos e curtos na altura dos ombros. Traja uma blusa rosa de gola alta, óculos de armação quadrada e lilás e fones de ouvido. Está diante de uma parede com armários brancos. Audiovisual. Queria começar falando um pouco da minha trajetória, né? Minha trajetória, assim como outras, talvez ela não foi muito linear, né, em termos de formação. Eu sempre gostei muito de exatas, né, e eu acabei me dedicando a estudar, ir para uma graduação num curso de Química na Unicamp. Então, eu me formei em Química e durante esse período eu comecei a fotografar, eu comecei a perceber que a fotografia tinha muito de Química, né? Na época só se falava em películas analógicas, se fotografava de forma analógica, não digital como hoje. Então, os processos químicos estavam em tudo, né? E da Química eu cheguei na parte estética da fotografia e decidi decidi migrar, né, da área de exatas para a área de artes e comunicação. Essa passagem, ela foi um tanto fluida, né? Eu tive algumas descobertas, participei, nesse tempo em que eu ainda fazia Química, eu participei da produção de algumas obras, né? Eu acho que a que mais me impactou em termos de formação foi a participação na produção do longa-metragem A Hora Mágica, do Guilherme de Almeida Prado. Cena de A Hora Mágica, 1999. Em um rosto de perfil iluminado por um feixe de luz, brilhos saem de um brinco de cristal. De frente, lábios grossos de batom vermelho. Ou fora dos grandes estúdios, né? E eu pude ver um pouco como é que se faz filmes no país. Como é que se levanta recursos para se fazer um filme no país? Quais são as dificuldades de se contratar, de se montar uma equipe com poucos recursos, né? E esse tempo, né, foram 1 ano e quase 2 anos de experiência, eu pude ter claro para mim, né, que eu gostava muito, que eu queria muito seguir na área de cinema, que eu gostava muito de estar no escritório, eu gostava dessa parte de realização audiovisual, mas não exatamente de set, né? O set não era o meu lugar, não era onde eu me sentia confortável. E o que eu gostei mesmo da experiência foi do planejamento de se fazer um filme, foi de como que você viabiliza uma obra, uma produção audiovisual, né? E ao mesmo tempo que eu pude perceber que eu tinha certas habilidades para estar naquela posição, né, que eu estava naquele momento, eu pude perceber também que se fazer filmes no Brasil é um grande desafio, né? Porque a gente ainda não tem uma indústria como a gente vê em outros países, né? O que é uma indústria? É quando você tem um processo contínuo dentro de uma produção que você está trabalhando o ano inteiro, né? Em diferentes etapas da produção, ora no planejamento, ora na produção, ora na pós-produção, mas que você consegue ter um contínuo de trabalho. E na produção independente eu vi que isso era muito difícil, né? Eu percebi também que os recursos financeiros acabaram no meio do processo, né? A filmagem começou e não houve recursos para se caminhar para a pós-produção. Isso implicou numa interrupção daquele filme, daquele processo de produção, que só foi retomado muito tempo depois. Então, esses desafios, que eram os desafios daquele trabalho que eu estava enfrentando, na verdade, se mostraram os desafios de todo um fazer audiovisual no país, né? E eu quis entender melhor isso, né? E para entender melhor isso, eu fui buscar uma carreira acadêmica, né? Eu fui fazer um mestrado
em multimeios. Eu fui fazer um mestrado em multimeios na própria Unicamp, em que eu pudesse ter esse mergulho, né, nesse olhar mais industrial, mais sobre como funciona o mercado, mas como são as políticas audiovisuais no país que permitem que esse mercado floresça ou não floresça, né? Depois de ter entendido um pouco como é que funcionavam as políticas no Brasil, eu fui fazer um doutorado na USP, na Escola de Comunicações e Artes, para entender como que outros países em desenvolvimento, como o Brasil, conseguiam fazer para que a sua indústria florescesse dentro e fora do país, né? E na época, os filmes iranianos estavam começando a chegar em festivais internacionais aqui no Brasil, com legenda, então a gente estava começando a ter acesso a essa produção. E me intrigou muito o caso Irã, né? Porque é um país pequeno, de dimensões pequenas, né, em comparação ao Brasil, mas que ao mesmo tempo consegue ter uma política pública de apoio à produção interna que faz com que os filmes circulem nos grandes festivais internacionais, com que consigam ser premiados. E naquela época, eu tomei esse como meu objeto de estudo, de pesquisa. Eu fui para o Irã, né, esse doutorado me permitiu fazer uma parte do meu doutorado sanduíche, que eu tive condições de ir com o Irã, conseguir levantar recursos para que isso acontecesse, né, porque esse também é um desafio da vida acadêmica no Brasil. Você tem um apoio que é um apoio financeiro para uma bolsa de estudos, mas, enfim, se o estudo demanda deslocamentos internacionais, você tem que conseguir esses complementos. Eu fiquei 6 meses morando no Irã. Em uma foto, 2 mulheres usam hijab e túnica. Estão de costas para uma entrada arqueada em formato de abóbada. Já ganharam um Oscar, né, exemplo do Asghar Farhadi. Um homem está com o olho esquerdo encostado na lente de uma grande câmera e o olho direito fechado. Como é que um país com tantas restrições para a preexistência, para a própria colocação da mulher no universo profissional, né, permitia com que mulheres estivessem no set. Dentro de um ônibus vê-se uma mulher usando hijab roxo e casaco preto ao lado de um homem que segura um bebê. Sensibilidades internas da questão do trabalho da mulher e do set de filmagem, como é que eles viabilizavam isso. E pude ver, claro, obviamente, as contradições, né, daquele país. Isso resultou num livro, que foi o livro Novo Cinema Iraniano, foi o resultado do meu doutorado. Foi um livro apoiado pela FAPESP, é uma agência de fomento à pesquisa do estado de São Paulo, né? A capa e a contracapa de um livro estão abertas. Na capa vê-se de perto uma mulher de perfil com o rosto envolto por um hijab preto. Na parte inferior, o título em bege, O Novo Cinema Iraniano. De forma integral, ou eu queria seguir uma carreira acadêmica e dentro desse universo de reflexão, de ensino, de projetos de extensão, fazer projetos culturais. E aí, nesse momento, eu decidi que era isso que eu queria, né? Eu queria continuar realizando, continuar fazendo projetos, só que continuar dentro da universidade, né? Continuar escrevendo, dando aulas. Mas nesse momento não tinham muitos concursos abertos e eu fui fazer um pós-doutorado. Eu tive a sorte de fazer um pós-doutorado de 4 anos com bolsa da FAPESP e que me possibilitou uma outra saída do país. Dessa vez eu fui para a Inglaterra, eu fui para Londres. Em uma foto, a Alessandra está sentada a uma mesa ao lado de uma grande TV ligada que exibe um fundo branco e tópicos em preto. Como é que os países desenvolvidos tratavam suas próprias indústrias? Alessandra está em pé em um pequeno palanque de costas para um grande telão que exibe o letreiro em branco Transnational Brazilian Cinema. Eu queria entender como é que se dava circulação e a viabilização de filmes nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África e na América Latina. Quer dizer, era super ambicioso aquele pós-doc. Foi super importante o fato de eu ter ido para Londres, porque eu tive acesso a uma bibliografia que eu não tinha disponível no país, né? Quando eu falo bibliografia, eu estou falando bibliografia em outras línguas, né? Não estou falando só em português. Então, aqui era muito difícil, demorava para chegar os livros em francês, em inglês. E lá na Universidade de Londres eu tive acesso a uma fonte de referências super vastas, né? Sobre como eram esses mercados, principalmente no Oriente Médio e na Ásia, que era
a escola onde eu estava, né? School of Oriental and African Studies. Então, com um grande foco em África também. E aí, enfim, esse pós-doc resultou em alguns livros, né? 5 capas coloridas estão lado a lado e possuem o título Cinema no Mundo. Cinema no Mundo, que aí eu foquei, são 5 livros e cada livro é focado num continente, né? América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e África. E, enfim, uma série de publicações que derivaram dessa experiência, né? Em paralelo a essa trajetória acadêmica, eu tive algumas experiências em instituições culturais, né? Que eu trabalhei como gestora cultural, como produtora cultural, no começo, e depois como curadora num outro momento da minha trajetória profissional. Enquanto eu fazia mestrado ainda, eu fui trabalhar no SESC. Eu prestei um concurso o termo que eles usam para a gestão cultural é animação cultural, né? E eu prestei, eu passei, fui muito bem colocada, eu pude escolher a unidade do SESC que eu queria trabalhar, e eu tive um período de 3 meses fazendo programação cultural. Foi uma experiência super interessante, porque eu pude programar para diversos públicos, né? Eu pude fazer projetos culturais para crianças, pude fazer para jovens, pude fazer para um público de terceira idade, promover um espaço, né, que seja um ambiente rico culturalmente, mas que ao mesmo tempo escute esse público, né, essa população, que é a população-alvo do SESC, quais são os seus próprios desejos, né? O que eles querem enquanto práticas culturais, né? E enquanto produtores culturais, eles não querem ser só consumidores de cultura, eles também querem ser produtores de cultura, né? Então, essas pesquisas sobre essas percepções desses hábitos vieram um pouco depois, mas foi uma experiência institucional, né, dentro de uma instituição, que foi bastante importante assim, para a minha trajetória. E para eu saber também o que eu não queria, né? Eu não queria estar dentro de uma instituição trabalhando como gestora, eu queria estar trabalhando ao lado dessa instituição. E foi mais ou menos nessa época que eu resolvi fundar, e foi na minha volta de Londres também, que eu resolvi fundar uma entidade sem fins lucrativos, né? Que na época nós demos um grupo que fundou, né? Um grupo de diretores fundou, deu o nome de Iniciativa Cultural Instituto das Indústrias Criativas. Por que indústrias criativas? Porque em 2007, quando ele foi fundado, se falava muito isso na Inglaterra, né? Se falava tanto que naquela época já existia o Ministério das Indústrias Criativas lá, né? Então, a Inglaterra está vivendo um momento de transição, viveu um momento de transição que ela deixou de ser industrial, né, para ser pós-industrial, quer dizer, como é que um país vai ter a sua sustentabilidade no momento em que a economia e as commodities mudaram, né? E as commodities mudaram para os produtos, né, que os países produzem, mudaram para um novo momento da sociedade, né, que é a sociedade do conhecimento. E nessa sociedade do conhecimento, a sociedade da informação, o valor não está exatamente na commodity material, mas está nas coisas intangíveis, né, como a economia criativa, que aí a economia criativa abrange uma série de áreas, né, inclusive design, arquitetura, o cinema, a moda, a música, o teatro, a dança, enfim, o artesanato. Então, esse grande escopo das indústrias criativas, que era esse universo que o governo britânico consolidou e lançou para o mundo, né, outros países começaram a absorver esse discurso. E aí eu comecei a fazer, eu e um grupo de pessoas que me acompanhavam nessa jornada do Iniciativa Cultural, começamos a fazer uma série de projetos em parceria, né, com os SESCs. Então, a gente fez mostras. Então, ao mesmo tempo que eu fazia um estudo de doutorado, eu queria fazer uma mostra sobre cinema iraniano, né? Era um subproduto daquela pesquisa, e aí eu fazia essa mostra de cinema iraniano por essa ONG, né? Com o apoio de outras organizações, como, por exemplo, o SESC. Comecei a fazer parcerias com o Itaú Cultural, parcerias que eu faço até hoje como curadora,
como curadora de ciclos, de conferências, de publicações. Sobre um fundo branco, o letreiro em preto Itaú Cultural, que está ao lado do logo, uma pequena barra laranja ao lado de um C. Dentro do Itaú Cultural. E nesses encontros de cinema do Itaú Cultural, a gente resolveu focar em gestão do audiovisual. Por que gestão do audiovisual? Porque nos cursos que existem no Brasil, houve um grande boom, né, no aumento de cursos de graduação, de 300% nos últimos 13 anos. A gente tem cursos bacharelados, tecnológicos e apenas uma licenciatura em cinema. Sequência de gráficos com os respectivos títulos, disciplinas relacionadas à gestão e negócios, tipo de formação nas escolas e distribuição dos cursos pelo país. Estão na região Sudeste, num segundo momento na região Nordeste e alguns outros espalhados pelo país, né? A gente está falando aí em cursos de instituições públicas e instituições privadas, né? De cursos superiores. A grande maioria, né, desses cursos são presenciais, eles não são na modalidade à distância. Em um gráfico de barra, o título Distribuição dos cursos por modalidade, onde 96,55% correspondem a curso presencial e 3,45% correspondem a curso à distância. Práticas específicas na área de som, na área de imagem, né, que inclui fotografia em movimento, montagem, que é lidar direto com equipamentos, roteiro, enfim, são outras disciplinas mais práticas, mas que as escolas tiveram que se adaptar nessa época de pandemia para se reinventar em cursos à distância, né? Mas a realidade é que a grande maioria desses 80 e poucos cursos de graduação no país são cursos presenciais, né? Como eu disse, muitos estão na região Sudeste, mas nós temos outros bons cursos em localidades muito distintas, como a gente tem um ótimo curso na Universidade Federal do Pará, um ótimo curso no outro extremo do Brasil, que é a Universidade Federal de Pelotas, que tem um curso de audiovisual e um curso de bacharelado em animação. Em Pernambuco, na Bahia, no recôncavo da Bahia, né, um curso muito jovem, um curso público, numa escola pública, mas que cuja produção audiovisual acadêmica vem se destacando no conjunto das obras universitárias. Um grande desafio que esses aproximadamente 1.400 alunos egressos, né, desses cursos eles têm pouca carga prática nos cursos, né? Então, a carga teórica, numa pesquisa que nós fizemos no Forcine, é em torno de 60% a 70% dos cursos, e a parte prática acaba sendo de 30% a 40%, né? E dentro dessa parte prática, um aspecto muito importante para a formação desses jovens são os estágios, né? Porque vários dos cursos têm estágios obrigatórios. Então, você tem que cumprir aquelas horas, não em disciplinas, mas sim no mercado de trabalho. E é nesse momento em que o aluno se vê obrigado, né, uma disciplina obrigatória, a ter que se lançar no mercado de trabalho, é que ele tem que deslumbrar em que ele vai querer trabalhar. Ele vai querer trabalhar na produção audiovisual ou não, necessariamente. O universo é maior que esse, ele pode trabalhar com distribuição do audiovisual. A gente tem várias distribuidoras hoje no país, tanto nacionais quanto internacionais, e distribuição é uma área que precisa ser fortalecida no nosso país, ou seja, precisa de mais gente dedicada, né? Ou ele pode trabalhar no ramo da exibição cinematográfica, trabalhar como programador de salas de cinema, dentro de instituições culturais, de salas de cinema de grandes conglomerados, de pequenas salas de rua, enfim, de plataformas de streaming, né? Já vinha numa ascensão esse consumo do audiovisual através dessas plataformas e que a pandemia só veio acentuar essa forma de consumo, né? E, ao mesmo tempo, a disponibilização de novas plataformas para o Brasil. Então, o Brasil hoje conta com inúmeras plataformas, né? Tanto brasileiras quanto internacionais. Algumas são plataformas de exibição e
Outras são também de exibição e de produção. E também a gente não pode esquecer da pós-produção, né? Que é uma área sempre muito, muito de bastidor, muito, muito atrás das câmeras, mas que é onde acontecem a montagem, a mixagem, a colorização, né? E hoje você tem pós-produtoras, e no Brasil essas pós-produtoras estão mais centradas, né, na região sudeste, Rio e São Paulo, apesar de existirem outras menores, e essas pós-produtoras têm muita demanda de mão de obra, né? Então, a maior parte das pessoas que saem desses cursos saem querendo ir para a produção e não para esses outros elos da cadeia produtiva que também tem forte empregabilidade. Bom, para falar um pouco como é que é essa macroestrutura dos cursos superiores, né? Esses cursos, eles basicamente são divididos em 5 grandes módulos, né? Então, existe a área de realização e de produção, que são essas práticas específicas, som, montagem, roteiro, direção de arte, direção de fotografia. Existe a área teórica, né? Que é análise de cinema, análise de filmes, crítica cinematográfica, história do cinema brasileiro e mundial. Existe um terceiro eixo, que é o eixo de linguagens, o eixo de economia e política, né? Que é isso? Olha, essa área artística, essa área criativa, ela precisa ser gerida por alguém, né? Então, qual que é essa economia de audiovisual? Em um gráfico circular, o título Valores Médios de Inclusão nos Eixos em porcentagem. Quantas empresas existem, produtoras e estúdios atuando? Quantas pessoas essas empresas empregam? Né? Esses estúdios nacionais, eles exportam? Então, é para entender esse universo mais macro, né, da macroeconomia dessa área, que é uma área criativa, mas que também é uma área econômica, né? Esse eixo também engloba o estudo das políticas culturais. O que é isso? Bom, para as artes, né, para a economia criativa ela florescer, ela precisa de apoio estatal, né? Ela precisa de apoio público. E esse apoio público ele funciona através de ferramentas como editais, por exemplo, ou como leis de incentivo à cultura, né? Alguém tem que fazer a gestão dessas políticas da cultura, dessas políticas do audiovisual, para que haja esse filme sendo feito, que haja essas equipes trabalhando, para que haja essa economia girando, né? E um quinto eixo é o eixo das artes e humanidades, e é onde você estudar direção de arte, vai se estudar a teoria da comunicação e outras disciplinas. Bom, o que a gente vê das empresas produtoras, isso foi uma outra pesquisa que nós realizamos em conjunto entre o Forcine e o CIAESP, que é o Sindicato das Empresas Produtoras do Estado de São Paulo, foi que a grande maioria dos sócios, donos das produtoras, são formados em cinema e audiovisual, né? No segundo momento, são formados em outras áreas, como administração, economia, contabilidade, publicidade, marketing, jornalismo, comunicação. Então, tem muita gente trabalhando da área de audiovisual que migra de outras áreas, né? E a maior parte vem da comunicação, mas também a gente encontra pessoas vindo das artes plásticas, da arquitetura, do design, da música, né? Eu estou falando um pouco de cursos superiores, mas não existem só esse tipo de formação no país, né? O país também oferece cursos gratuitos, oferecidos por organizações não governamentais, super importantes para a formação de mão de obra, né? Então, para quem é de São Paulo, eu posso citar o Instituto Criar, que fica no Bom Retiro, né, no centro da cidade. É um curso longo, é um curso de quase 2 anos, em que você passa também por todas essas áreas, né? É um curso bastante prático, mais prático do que teórico. Na interface do site Instituto Criar, lê-se #Criar em Movimento. Né, principalmente paulista.
Uma outra ONG que eu posso citar como referência, que também tem cursos gratuitos super bons, né, e que virou de referência no país, é o Instituto Querot, que fica na Baixada Santista. Em uma ilustração, uma claquete está um pouco aberta e sobre ela o letreiro em branco Querot. Pela mesma equipe que fez o filme Querot. Direção Carlos Cortez, produtora Gulani Filmes. Recrutou jovens da periferia de Santos para atuarem na sua equipe técnica. E aquela experiência foi tão boa, foi tão importante de se fazer filme com aquela juventude, né, tão ávida de conhecimento, que o projeto de longa-metragem se desdobrou de um projeto social, que tem inclusive apoio da Unesco e que está lá operando até hoje, né? Muitos anos depois continua super firme e forte e operante. Então eu acho que também fica aí uma dica para quem quiser uma formação que não seja uma formação em ensino superior. Para quem está no Rio de Janeiro, eu acho que uma boa referência é o Cinema Nosso. Logo do Cinema Nosso com o subtítulo audiovisual mais inovação igual impacto social. Falar sobre fazer audiovisual, eu acho que é importante a gente observar como é que o Brasil se situa dentro desse universo, né? O Brasil viveu um momento, para falar de uma história mais recente, né, um momento muito, muito importante da sua produção audiovisual nos anos 2000, né? E, na verdade, desde o surgimento da Ancine, no começo dos anos 90, se a gente vê um gráfico da produção cinematográfica brasileira, a gente vai ver esse gráfico em ascendência, né? Como uma linha contínua e ascendente. Isso quer dizer mais obras sendo produzidas, mais gente sendo empregada. Gráficos total de importações e exportações de produtos por ano Brasil e recursos incentivados e Fundo Setorial do Audiovisual, FSA. Do surgimento de uma crise, né? De uma crise que nós ainda não saímos, né, no nosso setor. A Ancine, que é a nossa Agência Nacional de Cinema, começou a passar por problemas de prestação de contas e que isso implicou numa certa paralisia, né, do fomento, da continuidade de financiamento de longas-metragens, de séries de televisão, de documentários, enfim, de tudo que a gente vinha produzindo até então, né? Ao mesmo tempo, a gente vê uma transformação nesse panorama de vídeo on demand, né? De um aumento de consumo através de plataformas de streaming. A gente vê uma queda de consumo audiovisual das TVs, dos canais pagos, né, das TVs pagas, e a entrada desses grandes players no país, né, de 2018 para cá, 2021. Uma crise que foi acentuada por conta da pandemia, né? Por quê? Que por conta da pandemia, as obras que estavam em realização tiveram que ser interrompidas, né? Ficaram muitos meses interrompidas. Quando elas retomaram, elas tiveram que retomar as filmagens seguindo protocolos de segurança, né? Seguir protocolos de segurança, ao mesmo tempo que possibilitou a finalização de algumas, encareceu, né, o custo dessas obras. Essa crise não se deu também só no elo da produção, né? Se deu no elo da exibição. Então, a gente viu as salas de cinema fechadas por muitos meses. O que aconteceu foi o fechamento de muitas dessas salas, né? Como a crise impactou a economia como um todo, também impactou o cinema audiovisual, né? Não podia deixar de ser. Mas é isso, ao mesmo tempo a gente vê uma luz no fim desse túnel, né? A gente vê que parte dessas produtoras que se reinventaram, né? Começaram a fazer produção de conteúdo audiovisual para os canais digitais. Mas o fato é que, de alguma maneira, a entrada desses grandes players, a exemplo de Netflix e Amazon, provocou também uma forte empregabilidade, né? Na época de crise agora, esses grandes players criaram fundos de apoio para os profissionais da área audiovisual que estavam desempregados, que estavam, né, sem jobs naquele momento, sem trabalhos naquele momento. A gente está falando de uma ideia
que o Brasil vende para uma empresa estrangeira e essa empresa estrangeira contrata um serviço de produção no Brasil para que essa obra seja exibida nessa plataforma, né? A gente não está falando de um conteúdo 100% brasileiro, né? A gente está falando de serviço brasileiro, mas de qualquer maneira é importante, né? Faz esse mercado também acontecer. Bom, falar das instituições de ensino superior de cinema no país, não dá para a gente deixar de citar o Forcine. O Forcine é um fórum brasileiro de ensino de cinema e audiovisual que congrega a maior parte dessas instituições. Eu tive o prazer de estar à frente da presidência do Forcine durante 3 gestões e foi uma experiência super interessante para ver as diferenças regionais, né? Então, as demandas e as necessidades que os cursos têm nas diversas regiões do país são muito diferentes, né? As infraestruturas com que esses cursos lidam para exercerem essas práticas didáticas também são muito diferentes, muito diversas. Gráfico de barra com título Distribuição das disciplinas de acordo com as diretrizes nacionais. A diversidade de cursos que existem no país, né? Então a gente tem aqui a FAAP, a USP, a UF, a UF, a Universidade Federal do Ceará, a Unichapecó, a Universidade Federal de Santa Catarina, enfim, inúmeras instituições que têm características muito diferentes, né? Isso quer dizer o quê? Que dentro daqueles 5 eixos que eu estava falando, cada curso pode escolher que ênfase vai dar, ou que prioridades vai dar para cada um desses eixos. Então, o aluno vai encontrar diferenças, né? Essas diferenças ele pode localizar, né, dentro da plataforma do EMEC, que é uma plataforma do Ministério da Educação, em que se você procurar por palavras-chave, por exemplo, como cinema, audiovisual, animação, essa plataforma te dá um conjunto de cursos. E vocês podem fazer essa pesquisa para saber o que lhe espera se vocês decidirem prestar vestibular para aquela instituição. Bom, nesse trânsito, né, que eu estava falando entre atividade acadêmica e atividade prática, algumas pesquisas nós realizamos no Centro de Análise do Cinema e do Audiovisual, que é o SENA, é um grupo de pesquisas dentro da Universidade Federal de São Carlos. E essas pesquisas foram bem importantes, né? Porque a gente tem 2 tipos de pesquisa, de naturezas de pesquisas, as teóricas, um estudo de análise de um objeto na prática, e as pesquisas práticas que você vai buscar um fenômeno, buscar um objeto que você possa estudar. Dentre essas pesquisas práticas que a gente realiza no SENA, uma que eu gosto muito assim, do resultado é o mapeamento da animação do Brasil. Quem são as pessoas que lidam com animação 2D, 3D, com VFX, com efeitos especiais, com realidade virtual, né? E essas respostas não estavam em lugar nenhum. E nós, em parceria, desenvolvemos esse mapeamento. Esse mapeamento resultou numa plataforma que é o mapeamento da animação.com.br, e que mostra exatamente esses indicadores, né, que passa esse grande panorama do universo da animação. Quantos são os profissionais que estão no Brasil? E quantos são os profissionais que deixaram o Brasil para trabalhar em outros lugares? Né? A exemplo do Canadá, a exemplo da França. Então, dentro desse grande panorama, nós também, do mapeamento da animação, a gente também procura identificar onde é que estão os cursos de animação? E onde é que estão as produtoras e os estúdios de animação? Será que esses cursos conseguem ofertar a mão de obra necessária para essas empresas? E a gente descobriu que não, que essas empresas tinham demandas de mão de obra que não eram supridas. No SENA também, nós fizemos algumas pesquisas transnacionais, né, sobre cinema. O que quer dizer isso? Vou citar 2 só para exemplificar. Uma pesquisa foi realizada com a Universidade de Leeds, na Inglaterra, sobre cinema e soft power. Essa pesquisa, ela resultou nesse livro. Alessandra levanta um livro com o título Cinema and Soft Power. Ela procurou entender como é que, principalmente os países dos BRICS,
né? O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, esses países constroem políticas para fazer com que esses filmes cheguem, com que essas mensagens e essas imagens nacionais consigam promover, de alguma forma, o país com suas soft skills, com suas habilidades que não são as hards, né? Que não é o poder militar, mas que é a cultura. Por isso que se fala em soft power. Então, foi muito interessante porque foi uma pesquisa internacional. O nosso lado da pesquisa, né? Tinham pesquisadores de todos esses países envolvidos. Nós, enquanto brasileiros, tivemos a missão, né? A tarefa de tentar traçar nos últimos 30 anos como é que os outros países nos viam através do cinema e dos programas televisivos que chegavam nesses países, né? E a gente viu que a gente passou por diversos momentos, né? Teve momentos em que o país era identificado como Cristo Redentor, né? Essa imagem é muito forte, mas quase como Cristo Redentor, quase como um foguete subindo para o céu. O país estava num momento super efervescente do ponto de vista do boom econômico, né? Estava muito bem colocado internacionalmente do ponto de vista de relações internacionais, com obras brasileiras circulando em grandes festivais do mundo. E a gente percebeu, como eu falei um pouquinho, né, anteriormente, desde 2018, como que essa política, esse tratamento, né, de se fazer, essa construção da imagem do Brasil no exterior, ela passou por uma queda, né, muito acentuada, até a gente hoje está sendo, enfim, as nossas produções estão paralisadas, então a gente não está conseguindo mais lançar obras, né, no ano de 2020, no ano de 2021. Então, a gente está num momento de paralisia, digamos assim, né? Onde as únicas imagens que chegam no Brasil não são através do cinema e da televisão, são através do jornalismo, né? Então, em termos de soft power, de projeção de imagem internacional, a gente não está num bom momento. Bom, espero ter dado uma contribuição para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que se pensa e o que se faz de ensino de cinema no país. Queria dizer que igualmente importantes são os conhecimentos técnicos e um embasamento cultural que você ganha, né, seja através da prática e da teoria dentro do universo da universidade. Uma vez eu ouvi uma colorista argentina que está atuando no Brasil falando uma coisa muito interessante. Ela estava falando sobre a trajetória dela. Ela foi a colorista dos filmes da Lucrécia Martel, né, que é uma argentina que tem muita projeção internacional, e ela disse que ela foi trabalhar numa área super técnica de pós-produção, que é a colorimetria, mas ela vinha da história da arte, ela vinha de uma área de muito conhecimento, né, que ela tinha muita referência visual, né, audiovisual. E só depois de ter muito conhecimento audiovisual e dessas referências é que ela foi buscar entender como é que se operava aquele monte de botões e aquela ilha tão gigante, né? Então, e operando um software de muitos milhões de dólares. Então, essas duas questões, elas andam muito juntas, né? A técnica e esse embasamento e esses referenciais mais teóricos de linguagem e da área de humanidades, né? Então, eu acho que os cursos não trazem de forma muito balanceada esses dois aspectos, né? É muito importante que, se você quiser vir a trilhar por essa carreira, você, de fato, né, seja empreendedor de você mesmo e que parta a buscar experiências práticas nesse universo super gigantesco que já está aí mapeado, né? Que você já encontra hoje aí mapeado para buscar essas produtoras, conversar com essas produtoras ou com esses distribuidores e exibidores. Sobre a imagem de Alessandra surge uma caixa de texto de fundo azul com uma pergunta feita por @Mari Maranho.
Como professora e sobre sua visão para o mercado audiovisual, qual a diferença entre a preparação das faculdades de comunicação para o mercado de trabalho para a excelência no mercado? Bom, Mari, acho que hoje, né, desde a década de 60, do meio da década de 60, a gente tem cursos específicos para o cinema e audiovisual. Até a década de 60 não existiam esses cursos, então quem queria trabalhar nessas áreas tinham que se lançar, né, como práticos e aprender no próprio decorrer do ofício o fazer daquela profissão, né? Hoje a gente já tem esses cursos superiores que encurtam esse caminho, digamos assim, né? Que te oferecem um embasamento que só a prática também não te traz, né? Que consegue te dar uma amplitude de visão de mundo e que você possa pensar sobre o seu fazer também, né? Eu acho que esses cursos são fundamentais para o desenvolvimento da nossa área de comunicação e de cinema, para falar a verdade. Pergunta feita por @ViniSnow. Mesmo sabendo que isso ainda irá me custar alguns anos coletando recursos para conseguir, após a minha formação aqui no Brasil, tenho o sonho de poder ampliar meus estudos relacionados a cinema fora do país. Contemplando todo o seu repertório profissional, gostaria de saber se existe alguma dica para ajudar jovens sonhadores como eu. De buscar uma complementação de formação fora do país, né? A gente sabe que a gente no país não tem cursos de alta capacitação, então se você deseja, por exemplo, aprofundar em som, a gente não tem um curso de pós-graduação em som no país, né? Então eu poderia te dar alguns exemplos de boas escolas internacionais. Então eu vou citar algumas que eu conheci, que eu tive a sorte, o prazer de visitar, né, para conhecer um pouco as práticas. A Le Gobelin, na França, em Paris, que é uma escola de animação de excelência, que forma muitos dos profissionais que hoje estão na Pixar. O Instituto Louis Lumière, que tem esses cursos de alta capacitação. Esses, por exemplo, você pode ir fazer um curso mesmo tendo cumprido apenas 2 anos da tua graduação, você pode fazer uma especialização em som ou em direção de fotografia na Louis Lumière. Você tem vários na Alemanha, né, bons cursos na Alemanha. Se a gente pensar em América Latina, você tem a Escola de Cinema de Cuba, que também oferece uma excelente formação complementar ao seu curso de bacharelado. E eu acho que você tem que estar ligado. Recentemente, a Embaixada da Alemanha lançou uma plataforma super interessante, compilando várias possibilidades de bolsas, onde você consegue, você pode aplicar, né, submeter a sua aplicação para estudar, fazer uma complementação de estudos fora com uma bolsa integralmente paga. E várias dessas bolsas são para estudantes latino-americanos, né? Então é uma questão de você, de verdade, verificar quais são os prazos de aplicação, quais são as documentações que você tem que apresentar. Muito provavelmente você vai ter que dominar a língua do país onde você vai estar indo, né? Quer dizer, se você quer fazer um curso na França, você vai ter que dominar o francês. Em muitos outros países tem cursos internacionais, então eu tive recentemente na Dinamarca, onde eu estou com um projeto de pesquisa agora, e lá no The Animation Workshop tinha alunos do mundo todo que podem aplicar para residências artísticas, né? Então eles têm uma moradia lá, um conjunto de apartamentos que é para estudantes internacionais, gente vinda do mundo inteiro, mas os cursos são dados em inglês, né? Então você tem que dominar o inglês, né? Mesmo para países que não sejam anglófonos. Então, essa questão de você, se você tem esse desejo, você já ir, enfim, estudando uma segunda ou uma terceira língua para dar conta, para chegar lá e conseguir dar conta de um conteúdo, porque senão você vai ficar ainda muito na superfície, né? Você vai chegar sem conseguir dar conta do que está sendo passado. Pergunta feita por Eve_Iris. Para quem quer entrar no mundo do audiovisual, você acredita que os cursos de formação podem dar ferramentas para se contar uma boa história ou a criatividade é nata? Evelyn, eu acho que os cursos de narrativa, de storytelling, eles te passam ferramentas importantes para você conseguir descrever quem são os seus personagens,
para você conseguir traçar qual o universo da tua história, qual é esse cenário em que esse universo se transcorre. Então, eu acho que esses cursos te dão ferramentas para você poder construir uma boa história, se você tiver um talento nato, né? Hoje em dia, o roteiro, em muitas práticas, principalmente nas séries, que é uma realidade muito nova para o Brasil, mas que, enfim, a gente já tem várias séries em produção, né? Que uma prática importante vem sendo as salas de roteiristas, né? Então, você não tem um talento roteirista, você tem um conjunto de talentos de roteiro, né, na área de roteiro, que compartilham insights e brainstormings para a criação desses universos narrativos, né? Então, essa prática de desenvolvimento de roteiro, ela deixou de ser um exercício isolado para ser um exercício coletivo, né? Com esses novos formatos televisivos também de ficção. Então, acho que talento é um ingrediente, mas só o talento sem a ferramenta também não vai ajudar muito. Pergunta feita por @glaucia.lozano. O que despertou esse interesse por cinema? Já trabalhou com outros produtos da área audiovisual? Se sim, quais? Bom, o meu interesse por cinema foi despertado principalmente pela minha prática como espectadora, né? Eu sempre fui uma ávida espectadora de cinema mundial, né? Cinema mundial é tudo aquilo que é feito no mundo, exceto os Estados Unidos, né? Então eu sempre consumi muito, fui muito ao cinema. Minha entrada profissionalmente no cinema foi com longa-metragem, né? Foi com produção independente, mas eu também tive uma passagem pela televisão, onde eu fui diretora de fotografia, né? Eu nem falei aqui, mas eu tive uma passagem como diretora de fotografia e como eu estava dizendo, assim, esses processos industriais e de set de filmagem não foi exatamente o lugar onde eu me sentia mais confortável, né? Eu gostava de gabinete, eu sempre gostei de escritório. Pergunta feita por @Mari Maranho. Alessandra, gostaria muito que a senhora falasse sobre a gestão e o audiovisual, como eles se interligam. Bom, a gestão da cultura, ela é absolutamente importante, né? A gente sabe para que, enfim, as obras aconteçam, para que os projetos floresçam. Infelizmente, a gestão ainda é uma área negligenciada na formação, né? A gente tem pesquisas que mostram que apenas uma pequena parte, menos de 10% do projeto pedagógico dos cursos englobam a questão da gestão. Ou seja, esses produtores, sócios de produtoras que têm que fazer a gestão das suas próprias empresas, eles não têm a menor skill, eles não têm a menor formação para ter que lidar com esse trabalho, para ter que lidar com finanças, com legislação, com controle de fluxo de caixas, com questões trabalhistas, enfim, e mesmo com políticas públicas, né, de entender como é que são esses meandros das políticas públicas. Então, eu acho que muito por conta dessa questão que nós criamos esse curso de pós-graduação Gestão em Negócios de Animação e o curso na Fundação Getúlio Vargas Gestão de Negócios Audiovisuais, né? Exatamente buscando suprir essa demanda que existe desses profissionais que estão aí tendo que lidar, tendo que empreender com a sua própria empresa, né? Pergunta feita por @Conculture. Gostaria de saber qual foi o maior desafio da sua carreira e se em algum momento pensou em desistir. Eu acho que os meus maiores desafios na carreira sempre foram quando eu tive que lidar com projetos internacionais, né? Com esse projeto agora da Dinamarca, é um projeto, vou falar um pouquinho dele. É um projeto que o governo dinamarquês está custeando, um projeto de pesquisa, para entender a produção televisiva dinamarquesa da TV pública, né? A Dinamarca tem uma TV pública que ela chama DR,
que é uma espécie de BBC, né, o equivalente à BBC de Londres, e eles têm um conteúdo, uma produção de conteúdo televisivo de ficção, né, séries, muito forte, e que são vendidas para muitos países. Então, o governo, por custear essa TV pública, encomendou essa pesquisa para a Universidade de Aarhus, que, por sua vez, contatou pesquisadores de alguns países para fazer um estudo de recepção dessas séries dinamarquesas a partir dos seus próprios países. Então, eu tive que fazer um estudo de recepção aqui no Brasil, aí tem alguém na Turquia fazendo esse estudo, tem alguém nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. Então, foi um desafio grande para a gente, primeiro, né, identificar quem são os compradores dessas séries televisivas dinamarquesas que passam nos canais brasileiros ou nas plataformas de streaming. Identificar quem que é esse público, quem que são esses fãs que consomem essas séries. Né? E a gente viu que, né, na verdade, quando a gente começou a conversar, a buscar as pessoas mal sabiam que era um produto nórdico. Onde é a Escandinávia? Né? Não sabiam nem identificar geograficamente esse país. E, ao final, o conjunto dessas pesquisas de recepção dessas séries resultou num livro, que é esse livro aqui, The Global Audience of Danish Television Drama. Ela levanta e abaixa o livro de capa preta e título vermelho. Pesquisa internacional comparativa sobre indústria, né? É uma pesquisa que eu jamais poderia fazer se eu pensasse só em produto brasileiro, né? Porque aqui no Brasil, a gente não tem muito esse estímulo para ter um orçamento de pesquisa mais grandioso que a gente possa convidar pessoas de outros países para participar, né? Que seja uma pesquisa nossa, com um tema nosso, e convide outros países. Mas foi importante para eu ver das dificuldades, né, de padronização, de metodologia entre todos os países e tal, como é que se trabalha de forma em equipes internacionais, né? Então, para mim, esse foi um desafio que não me fez querer desistir, muito pelo contrário, foi um desafio que me permitiu que eu quisesse ter mais experiências como essa, né? Eu gostei, esse desafio foi algo que me tirou da zona de conforto. Pergunta feita para @glaucia.lozano. Como foi fazer parte do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual? Bom, o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, ele engloba todo mundo, todos os projetos e instituições que trabalham com o ensino de cinema. Então, pode ser desde uma instituição de ensino superior, pública ou privada, né, pode ser federal ou estadual ou municipal, até instituições como o Instituto Querô, como o Projeto Cinema Nosso, como o Instituto Criar, que são projetos menores, né, projetos sociais, não são escolas formais reconhecidas pelo Ministério da Educação, até cursos livres, né? Então, no Forcine tem como instituição associada, por exemplo, a Academia Internacional de Cinema e outras escolas que têm cursos livres para enfim, que você possa escolher e fazer cursos de poucas horas. Eu acho que a grande vantagem de se fazer parte do fórum são exatamente essas práticas pedagógicas que são feitas ao longo do ano, né? O fórum tem um grande congresso que acontece uma vez por ano, onde as redes docentes se encontram, então docentes da área de produção, docentes da área de montagem, e conversam sobre suas práticas e até resultam em projetos novos, né? Em coproduções entre as escolas. A gente teve já uma experiência super interessante de coprodução entre a Universidade Federal de São Carlos e a UNILA, de Foz do Iguaçu, porque era um projeto de documentário que se passava em vários países da América Latina. Então, ele começou por Foz do Iguaçu e entrou por lá pela América Latina. Então, a gente achou que era super oportuno fazer uma coprodução entre escolas. Então, são trocas de aprendizado, na verdade, que o fórum possibilita. Pergunta feita por @CaioSFava. Poderia dar uma dica para aqueles que querem ingressar na carreira de cinema ou audiovisual? Eu
acho que uma boa dica, se você quer se aproximar do universo do audiovisual, é primeiro, identifica quais são as obras que você consome, brasileiras, né? Quem é que é a produtora que está desenvolvendo essas obras? Que outras obras que que essa produtora faz que te interessa? Porque se você identifica um grupo de pessoas, né, que está trabalhando de forma afinada com a sua visão de mundo, ou com o que você almeja do ponto de vista estético, muito possivelmente você pode se aproximar dela como um assistente, como um estagiário, e a partir dessa aproximação, identificar qual que é teu lugar dentro daquele universo, né? Para poder começar a ter um início de carreira. Bom, queria agradecer essa oportunidade da TV Cultura que me propiciou, né, de estar aqui conversando um pouquinho sobre minha carreira, compartilhando um pouquinho dessa trajetória que não foi tão linear, que foi muito tortuosa, mas que no fim das contas eu acho que os caminhos, como diz aquela frase, caminante não hay camino, se hace el camino al andar. E é isso, eu acho que o caminho profissional se faz ao caminhar, né? Não existe uma trajetória pré-determinada. Então inicia, que eu acho que não vai ter erro, vai dar tudo certo. Onde estiver, leve cultura com você. Governo Federal e TV Cultura.